Talvez você esteja insatisfeito com algo, talvez você esteja desanimado com algo, e isso tem feito você só existir nesse mundo, só existir. E isso tem sido o comportamento de muitas pessoas que não entenderam que o tempo que Deus tem te dado é para você aproveitar as oportunidades que Ele tem para você viver a vontade dEle. E quando você passar a viver a vontade dEle, os seus olhos vão se abrir e você vai passar a enxergar o invisível, você vai passar a enxergar como Deus enxerga. Porque Deus disse que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos acesso à mente de Cristo, nós temos acesso à mente mais poderosa que há na humanidade. Jesus mesmo disse e declarou: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus sempre, os planos de Deus sempre são para nós, como filhos de Deus, fazermos coisas maiores. O problema é que Satanás colocou no coração da humanidade que você não pode fazer coisas maiores, porque senão você vai estar sendo soberbo, você vai estar sendo, sabe, uma pessoa que quer aparecer. E enquanto Satanás continuar te enganando, você acaba fazendo o que não é para fazer, você acaba não fazendo a vontade de Deus, e assim ele pode reinar sozinho, ele pode atrapalhar a vida de casais, ele pode destruir a vida de filhos, ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo. E enquanto a igreja não se levanta, enquanto os filhos de Deus não entendem essa verdade, ele tá confortável. E nós que temos a mente de Cristo, nós temos que causar desconforto espiritual nas trevas, porque nós somos a luz. É porque eu mereço? É porque você merece? É claro que não, todo mundo sabe disso. Mas é por causa da graça e misericórdia de Deus, é porque Ele colocou em você, Ele implantou em você um combo que se chama Espírito Santo, que através desse Espírito Ele realiza a sua vontade e usa teus dons e talentos para a glória dEle, para refletir quem Ele é. Isso é tão importante, entender isso no nosso momento, que Paulo fala para os Efésios, ele diz assim, remindo o tempo. E eu gosto muito dessa palavra, remir o tempo. Porque remir o tempo dá sentido de você pegar para si. Então ele fala assim, aproveitando todas as oportunidades. Na nova versão transformadora ele fala assim, aproveitando todas as oportunidades. Em outras versões ele fala, remindo o tempo. Por que é importante nós aproveitarmos todas as oportunidades ou remir o tempo? Porque ele continua dizendo, porque os dias são maus. E eu vejo que tem pessoas colocando a sua esperança nesses dias. Esperança nesse momento, esperança neste mundo. E eu vou te falar uma coisa, nada de bom vai vir nesse mundo. Os dias são maus e eles vão continuar assim até Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Então, o que Deus está pedindo para você fazer? Aproveitar todas as oportunidades enquanto os dias são maus. Então não espere, não crie expectativa falsa. Não fique esperando que amanhã vai melhorar. Pode ser que não melhore. Na verdade, o que precisa melhorar é a tua vida. O que precisa ser transformado é a tua vida e nada mais. Então ele diz assim, remindo o tempo. Então o tempo vai passando e às vezes eu fico esperando o movimento da igreja. Eu fico esperando os cristãos da modernidade, essa igreja atual, se mover em direção ao reino. E parece que o intuito é mais ganhar o mundo inteiro do que as almas. Estão mais preocupadas consigo mesmo do que com as almas. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque eu tenho 3 coisas que eu tenho observado neste mundo. Estou que nem Salomão. Estou aqui só observando e vendo o que está acontecendo. Ele disse, tem 3 coisas que estão acontecendo hoje. Ele fala, altivez. São 3 características muito claras hoje em dia no mundo. Altivez. E o que é altivez? Pessoa orgulhosa que acha que sabe tudo e não retrocede por vaidade. E a gente tem visto isso muito. Por quê? Porque o conhecimento aumentou, os conteúdos estão mais acessíveis e quando você tem acesso a isso e domina essa ferramenta, ou esse conteúdo, ou esse conhecimento, você se torna altivo no seu coração. E a gente tem visto muito isso, pessoas que têm tido esse tipo de comportamento, orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade faz parte deste mundo, é isso que eles propagam, é isso que tem sido propagado. Então proteja o seu coração, proteja o teu tempo, não fique sendo influenciado para que você possa se tornar uma pessoa altiva. Aprenda com Jesus
que foi manso e humilde, mesmo sendo Deus, não se comparou e nem teve essa ousadia de dizer, olha, eu sou Deus, então vocês simplesmente me sigam, façam a minha vontade, porque eu estou mandando. Ele simplesmente disse, olha, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, aquele que vier a mim eu vou cuidar e vou transformar. Preciso ser humilde. Jesus foi humilde. Indiferença. Aí você liga com empatia e uma série de outras coisas. Indiferença. Força de vontade direta ou indireta, que afeta as nossas ações, as nossas atitudes. Nós temos visto pessoas sendo indiferentes com outras pessoas. Nós temos visto isso. Que são indiferentes à dor alheia, que são indiferentes às dificuldades dos outros, que estão indiferentes, de fato, à maior necessidade que o ser humano possui, que é uma família, que é uma pessoa receber Jesus na sua vida. E a gente tem sido indiferente nisso. O tempo é agora, o tempo já chegou. Jesus disse, os campos estão brancos para a colheita. Então é preciso fazer alguma coisa. É preciso a gente aprender a cuidar uns dos outros. É preciso a gente aprender a cuidar de quem Deus mandar para a gente. É preciso a gente aprender a cuidar. E terceira, necessidade de aceitação. Aceitação é uma necessidade de se sentir aceito pelos outros, simplesmente para você estar bem consigo mesmo. Você precisa que os outros te aceitem para que você possa estar bem consigo mesmo. Eu quero te falar que você não precisa da aceitação de ninguém, porque Deus já te aceitou como filho amado, e só a aceitação de Deus já é o suficiente. Só que às vezes a gente quer isso, a gente quer ser reconhecido, e é muito bom ser reconhecido, é legal, enche o nosso ego, né? E aí toda vez que eu penso sobre isso, sobre altivez e diferença e aceitação, eu penso sobre Paulo. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que ele tinha algo que incomodava ele, enviado pelo próprio inimigo para incomodar a vida dele. E por que Paulo precisava desse espinho na carne, dessa dificuldade ou dessa situação? Porque para ele não ser altivo, para que ele não se torne uma pessoa indiferente com ninguém, e para que ele possa entender que a aceitação dele vem somente do Senhor. Então a gente precisa entender isso no dia a dia, na prática. A gente precisa entender isso agora. Então, essas são, no mínimo, as 3 principais características que eu observo no mundo, em relação às pessoas. E não somente as pessoas que estão no mundo, mas a igreja de Deus, alguns cristãos, filhos de Deus, também têm se comportado dessa forma. E não foi para isso que Deus te chamou. Não é esse o plano que Ele tem para você. Então, é importante você tomar uma decisão hoje. Senhor, eu preciso depender mais de Ti. Eu preciso sentir isso no meu coração. Eu preciso, não ter conexão com o mundo de uma tal forma que a minha conexão contigo é tão real que eu sou um agente propulsor do Teu amor e da Tua graça para outras pessoas, e eu dependo somente de Ti. Só que a gente precisa sentir isso. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Talvez você esteja que nem um camarada chamado Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Se eu fosse dar um título para a vida de Zaqueu, para aquele momento que ele busca Jesus, eu colocaria: ele não aguentava mais viver assim. A Bíblia diz que Zaqueu também era um homem rico. A Bíblia diz que Zaqueu também era um homem de posses e de influência na sociedade em que ele vivia. Ele tinha um cargo, uma hierarquia muito, muito respeitada pelos romanos, odiada pelo seu povo, mas ele tinha um alto grau na época. E Zaqueu podia continuar vivendo assim, porque afinal de contas é o sonho e o desejo de todo mundo: ter um excelente emprego, ter muito dinheiro, viajar a hora que quiser, comprar o que quiser e fazer o que quiser, porque esse é o desejo da carne, é isso que ela está clamando. Mas Zaqueu, depois de ter experimentado tudo isso, ele chegou à mesma conclusão que Salomão. Ele disse assim: não faz sentido. Então por que você está buscando tanto uma coisa que no final você vai descobrir que não faz sentido? E aí ele disse assim: não faz sentido, eu não aguento mais viver assim. Por que eu acredito que ele não aguentava mais viver assim? Porque ele era uma pessoa de estatura pequena. Imagina aquela multidão cercando Jesus. Ele tem uma ideia: eu não vou chegar nunca perto desse homem, olha só essa multidão, ainda mais eu, odiado pelo povo, não vai dar certo. Aí ele começou a pensar, como é que eu vou ver, como é que eu vou falar com ele, como é que eu vou vê-lo.
se eu puder apenas ver ele tem uma ideia, ele sobe numa árvore, exatamente pelo caminho em que Jesus ia passar, uma excelente ideia. Mas isso demonstra o quanto Zaqueu estava disposto a buscar se relacionar com Jesus, a buscar a mudar a sua história, a buscar a ser transformado. Ele já não queria mais viver como ele estava vivendo. Lucas 19, capítulo 1 e 2, Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade. Ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, sobe na árvore. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. O que isso significa? O seu coração desejava ver Jesus. O seu coração não aguentava mais e ele precisava ver Jesus. Às vezes a gente vem para a igreja e talvez Jesus seja o último que a gente quer ver. A gente quer ver uma boa música, a gente quer ver uma boa palavra, a gente quer ver pessoas, a gente quer ver um monte de coisa, mas Jesus ele acaba sendo o último. E assim não deve ser. Jesus tem que ser o primeiro. Porque quando os seus olhos fixarem em Jesus e você vê Jesus em primeiro, você não olha para o defeito dos teus irmãos, você não olha para o seu próprio defeito, você não olha se estão falando mal de você, se alguém está cochichando e fofocando sobre você, você não olha o desprezo se você acha que alguém despreza você, você não olha nada disso, você está fixado em Jesus. E foi isso que Zaqueu, ele passou por tudo isso, ele passou por cima de tudo isso, porque ele queria ver Jesus. E Jesus está passando ali, ele olha para Zaqueu, e Jesus faz o convite: Zaqueu, desce agora, depressa, calma, não vai se arrebentar no chão, porque aí eu vou ter que te curar aqui, te ressuscitar. Vamos, calma, desce rápido, mas desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa, hoje eu quero entrar na sua casa. Casa significa intimidade, não é qualquer pessoa que você deixa entrar na sua casa, ou é qualquer pessoa que você deixa entrar na sua casa. Tem que ter um nível de intimidade, e essa intimidade tem que causar algum tipo de transformação. Então ele sabia que Jesus era essa pessoa, ele já queria isso. Jesus, quando ele se oferece e diz assim, eu vou jantar na sua casa, Jesus já sabia a resposta, ele vai dizer sim. E Zaqueu disse, claro, agora. Então você imagina um cara que era tido como pecador, uma pessoa que estava totalmente influenciada pelo mundo e uma pessoa que não via mais sentido em nada. Ele disse assim, eu preciso de Jesus na minha vida e na minha casa. Então de prontidão Zaqueu desce e recebe Jesus na sua casa, e Zaqueu passa a ter uma intimidade, porque quem senta para comer na sua mesa tem que ter algum nível de intimidade. Você não convida estranhos, você não convida uma pessoa só por coleguismo, você tem que dar um tipo de permissão. Só que as pessoas começaram a julgar quem primeiro? Julgaram Jesus e depois julgaram Zaqueu. Eles disseram assim, olha, esse cara aí, se ele fosse filho de Deus, ele não ia comer na casa do Zaqueu, desse pecador miserável. Então ele julgou Jesus por ter comido com um corrupto e julgou o corrupto por ser pecador, diferente deles, onde eles são melhores do que o pecador, altivez. E aí Jesus então começa a conversar com Zaqueu, e aí Zaqueu percebe nessa conversa com Jesus que ele precisava tomar uma decisão na sua vida. E todo mundo diz assim, ele precisa se converter, né? Eu vejo alguns irmãos dizendo assim, tu precisa se converter, rapaz, né? E aí Zaqueu entende que Jesus está falando ali, e Zaqueu toma uma decisão. E quando Zaqueu toma uma decisão, ele percebe que ele estava usando o seu tempo de forma errada. Para que ele usava o seu tempo? Para trabalhar, ok, mas o que ele fazia nesse trabalho? Ele roubava. Então ele estava usando o seu tempo de forma errada, ele estava roubando Deus com o seu tempo, porque ele não estava em conexão com Deus, então ele estava roubando a Deus. E quando ele percebe que ele estava roubando a Deus com o seu tempo, ele decide, sabe de uma coisa? Eu vou dar 4 vezes mais para quem eu roubei. Então você imagina o governo batendo na tua porta e chegando um cheque, talvez, ou um Pix na sua conta, 4 vezes mais daquilo que foi roubado do seu bolso. Quem aqui ia ter um ataque do coração e não ia nem usufruir do dinheiro, porque já estava morto, né? Então acho que foi isso que aquelas pessoas tiveram, né? Ou
talvez perguntasse para Zaqueu, quando Zaqueu bate na porta e diz assim: eu vim aqui te devolver o dinheiro 4 vezes mais do que eu roubei de você. Ele diz: você já se candidatou para vereador, né? Para alguma coisa, para ser político. Você quer meu voto, né? Você quer alguma coisa. Porque as pessoas são assim, né? Mas Zaqueu não queria saber nada disso, porque Zaqueu teve um encontro com Cristo real. E houve salvação. Zaqueu enterrou seu passado e passou a viver um futuro com Deus. 4 vezes mais ele deu. E a gente não dá uma vez para Deus, ou a gente dá uma vez para Deus já é o nosso suficiente. A gente não vai além dos nossos limites. A gente não faz como Zaqueu, que foi além do seu limite. Porque pensa comigo, você acha que Zaqueu roubava e ele guardava tudo? Eu acho que ele gastava uma boa grana, né? Ele deve ter comprado carro, deve ter comprado roupas caras, viagens. É o que qualquer pessoa faria com muita grana, não é verdade? Então, quando ele decide dar 4 vezes mais, muito provavelmente ele passou agora a dar do seu salário real. Então, Zaqueu, ele deu 4 vezes mais da sua vida. Zaqueu foi além. Isso aqui me impulsiona bastante. Porque quando eu penso assim, estou cansado, não dá. E aí Deus disse assim, não é isso que ele falou? Quando te pedir para caminhar 1 milha, vai 2? Se te der uma tapa no rosto, oferece a outra. E Deus está dizendo assim, caminha mais, caminha mais, caminha mais. Eu estou contigo, tem promessa, tem bênção, não desiste. 4 vezes mais. E eu vejo muita dizendo assim, não, o que eu posso dar é só isso que Deus merece. Por isso Deus está dizendo hoje para a gente, para o nosso coração, comece de novo, fixe seus olhos em Jesus e proteja o seu tempo com Ele.